Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos no Rock the Future, que é um podcast destinado a mudar suas percepções de futuro. A gente tem aqui comigo o meu co-host, que é o Cris Ferri, especialista em inovação no cenário público, eu, Márcia Golfieri, e nosso convidado de hoje é o maior contador de histórias, não, brincadeira. O Fernando Palacios, que é pioneiro em storytelling no Brasil, professor da SPM no Centro de Inovação e Criatividade, onde ele deu o primeiro curso universitário sobre storytelling e transmídia. Tem uma série de cases interessantes aí sobre justamente o storytelling aplicado a pessoas, a marcas, a roteiros e a tudo que a gente gosta de ler e de entender. Fernando, bem-vindo. Olá, Márcia. Olá, Cris. Prazer. Prazer. Oi, Fernando. E o Fernando tem uma história dele mesmo muito interessante também, que é uma tentativa de nomadismo digital que deu mais certo do que você esperava, só que te trouxe volta para casa. Bom, bem-vindos. Fernando, vamos lá. Vou fazer a primeira pergunta aqui. Eu sou tagarela, mas vocês me... Márcia, eu acho que antes de você fazer a primeira pergunta, o Fernando podia contar um pouquinho da história dele, como é que ele veio parar nessa aí da história, do storytelling, né? Tá bom. Inclusive, tem que até tem uma história antes, que é fazer uma correção da sua apresentação. Eu sei que eu que passei essa bio, mas aí ela tá errada. Porque uma das coisas que, essa bio, ela tá no meu site, né? Só que lá no meu site eu coloquei várias bios diferentes, porque as pessoas falam, Fernando, conta sua história, mas eu preciso para sua palestra que seja uma história de um parágrafo. Aí ela escrevia. Aí, Fernando, vem cá, eu preciso da sua bio no formato tweet, então escreve uma frase só. Aí eu fazer. Aí tem assim, não, Fernando, eu sou jornalista e eu quero que você me traga a sua história em mais profundidade. Então eu fui coletando essas versões todas e coloquei no site. Aí quando alguém me pede, fala, eu preciso da sua bio, eu preciso da sua foto, fala, tá tudo aqui. Só que eu esqueci de atualizar. Lá no meio tá essa versão curtinha e eu não dou mais aula na SPM, tá? Então é só fazer esse ajuste. Mas eu dei muito tempo lá a aula, né? Foi, inclusive, o primeiro curso de storytelling na América Latina foi lá. Foi muito bacana. Só que o que acontece... Oi. Era dentro da faculdade ou era na Miami Ed School? Era dentro da faculdade, no Centro de Inovação e Criatividade, no SIC. Então é meio que assim, é um espaço lá que compartilha com a Miami Ed School, antes da Miami sair, né? Agora, depois a Miami saiu, foi para uma casa, mas compartilhava até o mesmo andar junto com a Miami, porque era essa ideia de cursos novos, porque a Miami traz todo o currículo da Miami, né? Da escola lá de Miami. Uhum. E aí a SPM quis montar o próprio currículo de inovação. Então, eles queriam trazer temas novos para o Brasil. Então, por isso que eu acabei dando o curso lá, né? Apesar de eu ser formado na USP, a USP demorou para abrir as portas para mim. Para começar a falar de storytelling na USP, eu já tinha falado bastante de storytelling na SPM e outros lugares. Então, foi um lugar que, como a SPM tem essa visão aí da inovação, eles abriram a porta fácil. E a gente, inclusive, depois traz vários outros temas. Criou curso que era, por exemplo, o fim do slide seed. Era um curso em que os slides eram história em quadrinho, sabe, mangá? Então, cada slide já passando era um mangá, e aí os professores, eram 3 professores, a gente teve que ser ator, porque a gente estava representando uma peça de teatro, e aí uma história acontecendo enquanto via o mangá acontecendo. Então, a gente brincou com muita coisa, a gente fez muita experiência lá, educacional. Mas aí, voltando um pouco de onde eu caí no storytelling, desde pequeno eu cresci com essa coisa de história por causa do meu avô. Eu sei que parece meio clichêzão, mas o meu avô, ele era cineasta, né? Então ele tinha essa influência muito grande sobre mim, e ele foi um cineasta muito pioneiro no Brasil, porque ele fez o primeiro seriado brasileiro, que foi o Vigilante Rodoviário. Então eu cresci muito com essa história do Vigilante Rodoviário, e as pessoas cantavam a música tema, e o meu avô era um contador de história, me colocava no colo e contava história, aquela coisa. Aí um belo dia, eu virei para minha família e falei, cara, eu já decidi o que eu vou ser quando eu crescer, eu devia ter uns 8 anos. Eu falei, vou ser escritor, eu escrevi meu primeiro livro, né? Pega um monte de folha A4, dobra na metade, aí eu escrevi um livro, e aí eu virei para minha família, olha aqui meu livro, vou ser igual o vô, porque eu era meio que o mascotinho do meu vô, toda vez que ele em lançamento de filme, ele me levava junto, então aquela coisa da Premiere, Van Premiere, e isso tudo, eu circulava muito nesse meio. E aí eu tinha essa coisa de, eu quero ser igual meu avô, né? Vou ser escritor, vou ser autor e tal. E aí eu já imaginando essa cena toda, meus pais falaram, cara, você
ao invés de fazer igual o seu avô, né, e ficar aí se imaginando distribuindo autógrafo nos livros e tal, coleciona autógrafo na carteira de trabalho. É bem melhor, bem mais garantido, vai te dar segurança, vai te dar seguro-saúde e tal. Então, por conta disso, eu acabei meio que abandonando um pouco essa ideia de ser autor e fui para a comunicação. Então, eu estudei relações públicas na USP, né, comunicação social. Assim, ainda pensei em fazer jornalismo, aí meus pais, putz, não, vai a algum lugar com empresa, tipo, multinacional e tal. Você consiga, de repente, trabalhar fora do Brasil. Eu falei, tá bom, então tá bom. Aí eu fui ver, ainda pensei em publicidade, mas não, empresa, sabe, empresa? Vai empresa. Aí eu, tá bom. Aí relações públicas... aí sobrou RP, dentro da comunicação, que tinha assim, tá bom, relações públicas, é o cara que escreve dentro da empresa. Então tá bom, é isso aí. Aí eu fui fazer relações públicas, no meio da faculdade eu vi que não era, assim, não é que não era a minha praia, mas eu comecei a me apaixonar muito por publicidade, porque na USP tem muita facilidade de você ir fazer aulas de outros cursos, e eu comecei a me empolgar muito com as aulas de publicidade, eu comecei a achar que aquilo era muito para mim, e eu senti que aquela era muito a minha escola. Eu falei, cara, é isso, eu gosto disso. Então eu comecei a migrar de RP para publicidade. E aí eu comecei a trabalhar em agência, isso ainda durante a faculdade, e trabalhei em tudo que é agência de promoção, agência de evento, agência de publicidade grande, agência pequena, comecei a fazer freela, comecei a fazer fotografia de balada, comecei a fazer um monte de coisa, e entrei nesse mundo, e aí eu meio que assim, comecei a... E fui fazendo de tudo, de produção de evento, fui fazendo tudo, atendimento, responder e-mail, responder cliente, participar de reunião, até que eu fui me encontrando em duas frentes. Uma frente era copywriting, né, redação publicitária, eu gostava de escrever, então essa coisa de... para mim sempre foi um prazer ter que chegar em uma headline, em um slogan, ficar lá, escrever 100 versões de título até chegar naquele título que você fala, uau, que sacada, até você se empolga com ele, mas para você chegar nele, você demora um dia e meio só escrevendo um monte de frase. E aí, quando a pessoa olha aquela melhor de todas, olha para a pessoa e fala, nossa, você é muito criativo, né? Daí você fala assim, não veio esse estalo, sim, veio, ocorreu. A hora que eu acordei de manhã, tava a frase. Não sabe o trabalho que deu, né? Pois é. Então, essa coisa me empolgava muito. E a outra coisa que, na verdade, onde eu fui tendo mais talento, até por conta de relações públicas, porque a RP estuda muito estratégia de comunicação, né? É uma coisa, eu tenho um olhar mais estratégico. Então, eu comecei a cair para planejamento, porque eu conseguia trazer o lado criativo, então eu era um planner criativo, eu conseguia trazer o lado criativo, mas eu conseguia justificar isso, eu conseguia pensar o porquê. Então, eu comecei a ser muito chamado em concorrência para participar de concorrência, ajudar a trazer ideia de concorrência. E aí eu cheguei a ter um emprego que era Insight Man. Eu só pegava, entrava na sala de reunião, cuspia um monte de ideia e ia embora, e nem sabia o que acontecia com essas ideias. Já tive esse emprego, já fui pago. Eu quero esse emprego, esse eu gosto. Então, mas sabe que parece muito bom, mas ele dava uma dor no coração, que às vezes tem uma ideia tão boa que você se empolga, e aí todo mundo se empolga, você vê aquele negócio acontecendo, e você não sabe mais o que aconteceu com ela, porque depois virava... Como eu era freela, eu só chegava, cuspia as ideias e saía. Então eu não sabia o que acontecia, ninguém falava, depois disso ficava confidencial, e eu não tinha um acompanhamento, então era meio triste. E aí, no meio disso tudo, o que eu entendi se eu estou participando de concorrência, primeiro que eu não posso subestimar as outras agências, é um monte de agência boa participando. Só que todo mundo meio que bebe das mesmas fontes. Na época, a internet ainda estava nos primórdios, né, gente? Não tinha nem rede social ainda. Eu sou velho, né? Tenho mais de 40 anos. Então, na época, eu era moleque e é aquela coisa. Eu comecei a falar assim, eu vou sair dos sites em português e dos sites em inglês. Eu vou começar a ler tudo que é site de fora. Site em espanhol, site em francês, site em alemão. Não sei ler, não tem problema que eu não leio alemão. Eu vou lá, jogo no Google Tradutor e comecei a fazer isso, ir atrás das campanhas fora do eixo tradicional. E aí comecei a ver essa tal do storytelling. Aí o storytelling começou a pipocar, assim, a galera falando da importância de contar uma história, e que contar uma história. Então eu falei, mas o que eles querem dizer com esse negócio de storytelling? Então isso começou a pipocar, e principalmente em relatório de tendência. Então eu pegava com o meu dinheiro e comprava os relatórios de tendência todos. Eles eram caros, na época era tipo coisa de $1.000, assim. E eu fazia questão de todo ano comprar todos eles, WGSN, todos esses trend reports. Porque eu falei, cara, essa aqui é a minha ferramenta de trabalho, eu tenho que saber o que está à frente para poder fazer os projetos pautados com coisas que estão na crista da onda. Então eu comecei a trabalhar essa época também com
spot hunting, trend hunting. Eu entrei nesses circuitos também, começava a mandar coisa de tendência do Brasil para fora. E aí o storytelling começou a virar uma coisa que, primeiro, me chamava atenção, e segundo, eu começava a ver um movimento de falar sobre isso. Então tinha muita gente começando a falar sobre isso, mas era assim, cara, tem esse troço do storytelling, que a gente não sabe dizer bem o que é, a gente não sabe dar um exemplo muito bom, mas que tem uma tendência muito forte de comunicação. Por quê? Porque, cara, tem um monte de gente começando a aprofundar nisso. E assim, o guru de vendas lá, o guru de marketing, Seth Godin, escreveu um livro de storytelling. O Bam de vendas falou que storytelling é o que faz vender. A outra, que é da psicologia cognitiva, falou que storytelling é a melhor forma de fazer se entender. Aí as pessoas começaram os relatórios de tendência, teve um ano, eu lembro, foi o ano de 2002, 2003, essa virada, todos eles falaram que storytelling era uma aposta muito grande. Então aí isso entrou muito no meu radar. Aí eu falei, bom, eu já queria ser escritor lá atrás, né? E agora tá esse negócio aparecendo, para mim, assim, juntou... finalmente a faca e o queijo se juntaram. Então tá bom, vou mergulhar nesse negócio. Trabalhava em agência, ganhava bem, larguei emprego, larguei tudo. E falei, cara, eu vou abrir uma agência disso. Vou abrir Storytellers, que vai ser uma agência especializada em storytelling. E aí, quando a galera me chamava para participar da concorrência, eu falava, beleza, só que eu vou trazer uma ideia de storytelling. Eu não vou mais trazer ideias de publicidade tradicional. Mas, tá bom, pode ser, Fernando, traz uma ideia e você ganha success fee mesmo, você só vai ganhar se a concorrência ganhar, então traz o que você quiser. E aí, teve, sei lá, pelo menos um ano, que eu fiquei, assim, todas as agências que eu fazia freela, comecei a levar coisa de storytelling, e elas começaram a emplacar muito bem. E só que assim, elas emplacavam tão bem que aí começou a não aprovar. Então, isso foi um movimento interessante. A ponto de dos cases, eu peguei e escrevi meio que uma ideia de uma peça de teatro dentro de uma convenção, que assim, a galera de marketing falou, cara, a gente quer ter o melhor momento da convenção, quer que seja do marketing. Porque a gente precisa pedir uma verba e tal, então a gente tem que fazer muito barulho. Aí eu escrevi uma peça de teatro transformando todos os produtos da empresa em personagens. E aí, cara, foi um negócio que eu fiz meio que na minha cabeça, sem muito... tipo coisa de planner, assim. Já tinha mais ou menos ideia de como montar isso. Desenhei essa peça de teatro. E o feedback do cliente foi... Só que isso eu fiz como freela de uma agência. O feedback do cliente foi, cara, vocês não têm know-how de teatro. Ô, agência, vocês estão propondo um bagulho que vocês não sabem fazer. Como é que vocês estão propondo fazer um teatro, sendo que vocês nunca fizeram uma peça? Vocês são loucos? E aí a agência me trouxe esse feedback. Falou, Fernando, os caras aprovaram, a gente, entre aspas, ganhou, mas perdeu. Eles falaram que a gente ganhou a concorrência por ser o mais criativo, mas tem que ser com outra ideia. Então a gente vai ter que levar outra ideia, porque eles falaram que isso não serve. Aí eu virei para isso, tá bom, da próxima vez, então me apresenta como storytellers. Fala que eu sou o seu fornecedor especializado nisso, e aí pronto, aí vai resolver esse problema. Eles toparam. O pessoal da Liu Lara, isso foi muito legal. Isso aí, 10 anos, mais de 10 anos, 15 anos atrás. E aí o pessoal da Liu falou, tá bom, beleza, vamos aí, vamos fazer esse negócio. E eu comecei, então, a trazer essas ideias de assim, cara, vamos fazer coisa maluca. Tem que fazer um site. Ao invés do site, vamos fazer um game online. Tem que fazer uma palestra. Ao invés de uma palestra, vamos fazer um teatro. Então eu comecei a trazer o que seria o jeito storytelling de fazer isso. Até que emplacou uma peça de teatro. Os caras falaram, beleza, faz aí a peça de teatro. Você tem um mês para fazer. E na época eu não tinha a menor ideia que é impossível fazer uma peça de teatro em um mês. Eu ainda falei, cara, tempo de sobra. Um mês, eu tô acostumado a fazer projeto em 2 semanas. Um mês é tempo de sobra. Beleza, vamos aí. E aí foi um momento que eu entendi que eu tive que vestir o chapéu da humildade ali. Esse começo foi muito... Eu olhei e falei, cara, eu não sei fazer esse negócio. Quando eu fui fazer, né, o planejamento estava lindo. E aí fazia tudo muito sentido. E a estratégia por trás era muito legal. E a personificação das marcas em personagens. Tudo isso estava muito bem desenhado. Aí, quando eu fui efetivamente escrever o roteiro de teatro, eu falei, cara, eu não sei fazer. Eu sei fazer. Eu já fiz roteiro de filme publicitário, já fiz roteiro de evento pra caramba, né, de tudo que é coisa, mas uma coisa é fazer 30 segundos, outra coisa é fazer 1h30 de teatro. Eu não sei exatamente. É diferente. Eu não sei. Aí eu tive que voltar. Eu tive dois jeitos, né, nesse momento. Aquele momento da pílula vermelha e a pílula azul do Matrix, né? Do tipo, tá, e aí? Como é que vai ser esse negócio, né? Eu vou falar a verdade para eles ou eu vou dar uma enrolada, vou entregar qualquer coisa, mas não, mas vocês que não entenderam, porque vocês não sabem, assim, tipo, meio que a roupa nova do rei. Mas eu falei, não, os caras são mal meu parceiro e não dá, sabe? Eu tenho que dar real para eles. E voltei e falei, cara,
aquele cliente lá primeiro estava certo, né? Eu não sei fazer esse troço aqui. Eu me meti a fazer, eu não sei. Volta lá e fala que não vai dar. Aí eles falaram, não, Fernando, já era. A gente já apresentou, o cliente já aprovou, a gente já faturou, eles já pagaram e já passou uma semana. Agora, daquele um mês, tem só mais 3 semanas. Esquece, cara, a gente daqui 3 semanas tem que estar com essa peça de teatro. Não, dá até uns pulos. Faz e foi assim, foi louco, foi louco. Eu fiquei... essa época, eu sei que parece exagero, mas é literalmente isso. A cada 2 dias eu dormia 2 horas. Porque eu tava numa pilha, assim, por um lado uma adrenalina, por outro lado um medo, por outro lado uma empolgação, por outro lado do tipo aquela sensação de vai ou racha. E eu comecei a tentar parir uma peça. Tá bom, não é impossível porque alguém já fez, então deixa eu tentar fazer. E quebrando a cabeça e não conseguindo fazer e tal. Eu imagino você lá fazendo assim, vem Shakespeare, vem. Tipo isso. Não, pra você ter uma ideia, eu cheguei a ponto de alugar um quarto de hotel, e isso parecia coisa de cena de filme mesmo. Aluguei um quarto de hotel e revesti todas as paredes com folha de papel A4, inclusive o teto, e comecei a desenhar, assim, tipo assim, o personagem, ou não sei o que, comecei a fazer tudo na parede. Se alguém entrasse, sabe aquelas cenas de filme que o cara pirou? Sabe? E aí ele começou a colocar os recortes de jornal e a teoria da conspiração, e tipo, já era, esse cara já era. Ele vai virar um vilão da história, com certeza. Eu tava nesse momento aí. E ainda assim, eu não tava conseguindo chegar na parada, e o cliente pressionando, e assim, ainda não tava resolvendo o roteiro, quem dirá todo o resto da parada. Ainda tinha que produzir, ainda tinha tudo isso para acontecer. E aí foi um momento que eu falei, cara, não vai dar, não vai dar. Comecei a revisitar todos os materiais de storytelling, e aí aquela coisa, um passo eu tentava andar na prática, aí travava, não sabia como fazer, aí ia recorrer aos livros. O Seth Godin escreveu um livro lá de storytelling no marketing, deixa eu ler o livro do cara. Eu comecei a ler, que ele não falava como fazer. Ele falava que, putz, isso era muito importante, contar uma história era muito importante. Aí eu, tá, e como é que conta, cara? Tá, eu comprei a sua ideia, vendi a sua ideia, mas como é que conta essa parada? E ninguém falava como contar. Então eu comecei a ver que nesse momento da tendência, ninguém sabia fazer. Você não prendeu seu avô no quarto do hotel junto? Assim, não, meu avô, infelizmente, já tinha falecido, né? Então não tinha nem como eu recorrer a ele. Tipo assim, me ajuda, não. Tentei baixar também, não funcionou. Então, esse foi o momento que aí eu tive um outro insight, que foi assim, tá, beleza. A galera que tá falando que tem que contar história no marketing não tá falando como contar a história. Isso, beleza. Só que teve gente que já falou como fazer uma peça de teatro. Não é possível. Alguém já tem que ter estudado como fazer uma peça de teatro. Esquece storytelling, deixa eu focar no teatro. Como fazer teatro. Então eu comecei a buscar isso. E aí eu fui encontrando que, sei lá, Aristóteles, 2.300 anos atrás, já tinha escrito um manifesto, um livro inteiro, que é o Poética, que é como contar uma história, e no caso de teatro, porque era a linguagem vigente lá, era o teatro. Então ele analisou o teatro grego e viu quais são as características do teatro, o que tem que acontecer, o que é o mais importante, qual é a ordem. Ele definiu a coisa de começo, meio e fim, dos 3 atos. Aí eu comecei a entender, entendi, isso faz sentido. Só que conforme eu ia entendendo, eu tinha que colocar em prática, porque tipo assim, tá, entendi, agora deixa eu escrever a cena aqui do negócio, deixa eu ver. E foi mais ou menos isso. Então foi um momento muito maluco. E quando terminou, aí a peça de teatro aconteceu, e ao mesmo tempo foi crescendo, né? Isso realmente dava é uma história meio que assim, a arte plagia a vida, porque é esse tipo de coisa que dá boa história, né? Porque na hora que aí eu comecei a entender, entendi como faz a parada. E aí eu tinha mais 2 sócios, né? Porque eu chamei para ser meu sócio, eu falei, cara, eu preciso de mão para escrever esse roteiro, eu não vou conseguir fazer. Convidei mais 2 pessoas para serem sócios, e eles toparam, era gente que eu já tinha trabalhado também, então, tipo, roteirista e tal, redator. Falei, cara, vamos aí, vamos começar a fazer as coisas. E conforme eu fui dando caminho para eles de como tinha que fazer, como escrever uma cena, como fazer o roteiro e tal, a gente foi apresentando para o cliente foi curtindo, e ele foi se empolgando. Aí ele virou para a gente e falou assim, tá, isso aqui era para apresentar para o presidente, porque o briefing era muito simples, assim, cara, a gente tem uma reunião com o presidente da empresa, a gente tem 1.248 slides de PowerPoint para apresentar e ninguém nunca passou do 7º. Porque alguém chega no 7º, ele já tá irritado e já corta. Só que é o seguinte, se não chegar até o final desses slides, ele vai demitir a área de marketing inteira. Porque a gente ficou 1 ano e meio desenvolvendo um projeto de rebranding e ele tem que entender esse negócio, senão ele vai achar que simplesmente a gente gastou mais de R$1 milhão, né? Então, assim, se ele achar que a gente gastou R$1 milhão à toa, ele não vai aprovar o projeto, vai demitir todo mundo. Ele tem que entender no final dessa reunião.
Então, a sua missão é, em 1h30, você tem que fazer a galera entender esse negócio. Conforme eu fui trazendo a peça de teatro, eles foram falando, cara, isso tá fazendo sentido, e ele vai entender, e tá muito legal, e tá bacana, e não sei o quê, e parará. Não, vamos convidar mais gente. Vamos convidar mais gente. Vamos para a empresa inteira. E aí, no final, virou isso. Não, vamos chamar 200 pessoas. Os fornecedores, os parceiros, os gerentes, chamar todo mundo. Só que aí eu tinha para resolver a parte técnica, eu convidei uma escola de teatro com atores amadores, que hoje em dia até viraram famosos, mas na época eram atores amadores, que estavam fazendo escola de teatro, porque assim, era apresentar uma reunião para o presidente. Né? Então, tudo bem, esse é um sketch ali mais improvisado e tal. De repente, quando foi crescendo, e virou uma peça de teatro mesmo. E conforme foi crescendo, teve que começar a resolver coisas técnicas do tipo, tá, então a gente tem que ter uma cenografia. Como é que a gente vai fazer uma cenografia em uma semana? Então foram quais as coisas assim acontecendo e tal. Quando terminou, foi um baita sucesso. A gente teve que inovar para fazer o cenário virtual. Foi a primeira peça de teatro com cenário virtual. Um monte de coisa assim, mó legal. No final, aí o dono da empresa veio me parabenizar, o dono da agência veio me parabenizar, todo mundo veio parabenizar. Falou, cara, isso aqui é o futuro, isso aqui é muito legal. Já eu participo de evento toda semana, isso aqui foi o evento mais legal da minha vida, simples, mas muito legal e tal e tal. E aí depois foi todo mundo embora, eu sentei no chão e fiquei chorando por 1 hora. Porque aí o estresse foi embora, fiquei chorando, dormi por meio que 2 dias seguidos. E falei, cara, eu nunca mais quero passar por esse estresse. Eu preciso aprender a fazer isso. Só um aqui, Fernando, só um parênteses. Eu já vi que você é uma pessoa intensa, hein? Ele se trancou no quarto de hotel, enfiou um monte de A4. Depois que terminou, dormiu 2 dias seguidos. Termina a história aí, vai. Então, 880, né? Meu apelido desde criança, 880. Então, eu sempre estou nesses 2 extremos. E aí, no fim das contas, bom, beleza. Aí, quando isso passou, eu falei, cara, agora eu tenho que entender esse negócio. Aí eu fui e falei, bom, se alguém já escreveu sobre isso, né? Se Aristóteles escreveu sobre teatro 2.300 anos atrás, deixa eu ver quem mais falou sobre teatro. E aí eu comecei a conseguir aprofundar mais nisso e comecei a entender que, ok, cara, Gustav Freytag escreveu sobre teatro 300 anos atrás. Nos 100 anos atrás, um monte de gente escreveu sobre como fazer teatro na Inglaterra, do teatro vitoriano. Aí eu falei, cara, tem fórmulas para fazer esse negócio, tem uma matemática por trás. Aí eu comecei a querer me aventurar nisso, e assim, desse próprio cliente, que era J. Macedo, já veio um outro projeto de cinema. E eu falei, não, toca aí, vamos aí. Eles falaram, beleza, você é o cara do storytelling, então agora você vai fazer cinema pra gente. Aí eu falei, bom, deixa eu não voltar ao mesmo problema e deixa eu estudar cinema. Aí eu comecei a prazo um pouquinho maior, porque um mês a gente já... Não, era 1 mês e meio do cinema. Mas aí a gente não ia ter que criar nada, era um pouco mais simples, que era o Virada Cinegastronômica, que são aquelas 3 filmes em sequência na madrugada no Belas Artes. A gente fez um Cinegastronômica gourmet. Então, eram 3 filmes de comida. Então, sei lá, tipo, tá chovendo hambúrguer ou ratatouille, e entre um filme e outro a gente trazia os pratos que tinham naquele filme, para você experimentar. Então, o audiovisual ia ganhar os outros 2 sentidos, né? O olfato. Eu cheguei até a batizar isso como Sense Sessions, sessões que você vai ter as sensações e tal. Esse é um projeto já muito mais legal, mas eu me liguei e falei assim, cara, deixa eu estudar cinema. Aí eu comecei a ver o cinema e vi que tinham técnicas também. Desde a década de 80, já tem os gurus lá de Hollywood que ensinam como fazer cinema, só que são outras. Só que se eu coloco as outras e comparo com as do teatro, tem algumas que se cruzam e tem algumas que são específicas de cada um. Aí eu comecei a falar, tá, e a literatura? Aí eu comecei a aprofundar em cada uma das frentes e comecei a entender que cada linguagem tem o seu estilo único, mas também tem algo em comum com as outras. Isso que é em comum em todas é o storytelling. Eu falei, entendi, então isso aqui é eu contar uma história. Isso aqui vale para todo mundo. Vale para teatro, história em quadrinho, vale para cinema, vale para videogame, vale também, então, com certeza, para escrever um e-mail marketing, para fazer um anúncio publicitário, para fazer um post em rede social. Então, eu comecei a entender que daria para desdobrar isso em qualquer outra frente. Então, foi aí o momento que a Storytellers efetivamente surgiu e eu comecei a fazer vários projetos e aí foi um momento muito... Virou uma paixão. Virou uma paixão e um momento muito exploratório. Falei, cara, agora eu quero fazer tudo e eu não quero repetir o que eu já fiz. Então, vinha essa história do teatro, 1.248 slides que viraram teatro. Um monte de falava, cara, eu quero também. Faz um teatro para mim. Eu falava, não, eu já fiz um teatro, agora eu quero fazer outra coisa. Vamos fazer outra coisa? O que mais você tem? Vamos ver que a gente consegue fazer outra coisa? Então, eu entrei nessa fase muito maluca, assim. Me parece que você
teve um desafio, voltou, construiu algumas bases, e das bases você falou, agora vamos ver as plataformas, né? Eu já entendi as bases, vamos ver literalmente transmídia, como é que isso aqui funciona. Exatamente. E por que você acha que funciona? O que pega ali que é comum em todas as mídias, que faz com que contar uma história seja um jeito atrativo da atenção, fui redundante agora, mas faz com que as pessoas sejam pegas, por exemplo, por Game of Thrones, por Sandman, pelas histórias que estão sendo contadas hoje, de um jeito que às vezes elas ficam literalmente obcecadas pela história, né? Ok. Como você fez uma pergunta que ninguém tinha me feito antes, eu vou dar uma resposta que eu nunca dei na vida. E olha que já fui entrevistado por mais de 100 jornalistas, já fui entrevistado por um monte de gente. Então, Aê, Márcia! Minha luz é ruim, mas o meu papo é bom. Olha só, é porque, de verdade, cá entre nós, é porque as pessoas são fofoqueiras. É por isso. Porque no final... Sabe essa sensação de você falar, cara, eu queria ser uma mosquinha e tá numa conversa? Eu queria ser uma mosquinha naquela conversa. Quando a gente vê uma história, a gente é uma mosquinha naquela conversa. Quando a gente vê um filme, a gente é uma mosquinha na conversa. Quando a gente lê um livro, a gente é uma mosquinha na conversa. Então, tipo assim, a gente é tipo um drone que está acompanhando a história. A gente é um voyeur acompanhando um negócio que está rolando. E foi uma coisa legal aí a sua história, porque você mostrou vários formatos, mas em comum a coisa mesmo do storytelling, né? E são casos de trabalho, né? Ou seja, você tinha, na verdade, uma necessidade técnica qualquer, de comunicação, e que você usou uma linguagem, né, com uma série de encadeamentos para gerar um resultado que daí fosse mais efetivo. Por exemplo, né, quando você comparou com o PPT, com o PowerPoint, que, digamos, é uma forma tradicional de você fazer uma apresentação. Quando você bota um teatro, isso quer dizer, ou, sei lá, um cinema, quer dizer que você daí teria mais liberdade para usar esses elementos aí de narrativa? Como é que é isso? Tá, é assim, no final, a lógica inicial foi essa, eu fui muito por esse caminho de falar, eu lembro até no começo com os dois sócios que tinham comigo, eles ficavam, tá, você teve essa ideia de fazer essa parada, então explica pra gente, um documentário é storytelling? Eu não sei o que é storytelling, esse anúncio é storytelling, as pessoas começaram a me perguntar isso aqui, eles começaram a me perguntar se era storytelling, porque na hora que eles iam apresentar para cliente em prospecção, os clientes perguntavam, eles não sabiam responder. E aí, fica assim, tá, o que é storytelling, o que não é, né? E aí, para mim, o que começou a ficar claro é assim, tá bom, na verdade, tudo pode ser storytelling, até um PowerPoint. Sim. Um PowerPoint pode contar uma história. Tanto que depois eu peguei e fiz lá um curso inteiro que era um mangá. Né? Era uma história uma história em quadrinho, que cada slide era um quadrinho. Então, qualquer coisa pode contar uma história. Não importa o formato, né? Não importa o formato. Qualquer coisa. Um outdoor pode contar uma história. Você pega um outdoor, divide em 3, virou uma tirinha. E uma tirinha pode contar uma história. Então, existem muitas linguagens narrativas. E a história não precisa acabar ali, né? Ainda tem essa coisa da ideia da serialização. Que é... Bom, hoje em dia a gente tem essa referência de Netflix, dos seriados, né, de maratonar e tal, mas 1000 anos atrás, Sherazade já fazia isso para não morrer. Contava uma história que acabava antes do final, e aí quer saber o final, então não me mata que eu te falo o final amanhã, e assim a coisa vai voltando. Então, o storytelling, na verdade, é uma junção de duas coisas. É a junção do storytelling, e do telling do storytelling. São duas palavras que se juntam. O story são as histórias que a gente vai contar. Que história? Quais são os elementos? O que aconteceu que vale a pena ser contado? E o telling é, bom, como é que eu vou contar isso? Porque uma só história pode ser contada de várias formas diferentes. É só, várias pessoas vão viajar, um grupo de pessoas vai viajar. A galera volta. Conta aí como foi a viagem. A viagem foi uma só, mas cada um vai contar. E mesmo que pince já uma história da viagem. Ah, como é que foi esse dia aí que o barco virou e vocês quase morreram no Vietnã? Como é que foi isso? As pessoas que estavam no barco, cada uma vai dar a sua versão. Então, a versão é o telling. E essa versão, ela pode ser trabalhada de infinitas formas. Aí que entra o que a Márcia falou do transmídia. Essa ideia de você pegar uma história e vai espalhando ela por várias mídias e vários formatos diferentes, e meio que você pode... Cada uma delas tem o seu começo, meio e fim, mas uma pode ir pulando para outra, indicando para outra, e isso gera resultados muito, muito especiais para quem está consumindo esse conteúdo.
né? Ainda mais quando a gente fala de um transmídia, que assim, você tem história em quadrinhos, você tem o teatro, e você tem o vídeo, e você tem o filme, e você... Nem todo mundo vai pegar tudo, né? Isso, cada pessoa vai consumir aquilo ali conforme for se interessar. Mas é meio que cada um vai montar seu próprio roteiro, ou seu próprio caminho dentro daquela história. Então, por conta disso, você tem uma sensação de que você foi a única pessoa a conhecer essa história desse jeito. Então, isso também te coloca numa posição... Nessa coisa da fofoca, também te coloca numa posição muito interessante, né? E Game of Thrones. Por que Game of Thrones faz tanto sucesso? Porque a galera foi querendo fazer fofoca de... Eu lembro que, enquanto o seriado ainda estava acontecendo, aí ficava aquelas teorias da conspiração na internet, né? Do tipo, não, quem que é? O Jon Snow é filho de quem? Aí, cara, o que é mais fofoca do que saber quem é o pai e a mãe do personagem fictício, sabe assim? Fofoca total, né? Mas a gente... Mas o teorizar te coloca no lugar meio protagonista também, né? Porque sim, no lugar... de certa forma, autor da história, né? Você vira um detetive ali no meio. Porque uma das funções da narrativa, né, a função da história é te trazer alguma coisa muito especial que aconteceu. A narrativa é te colocar dentro dessa história. Então, para isso, uma coisa muito importante é dar um papel, uma função para a audiência. E isso é uma coisa que eu ensino assim, cara, você vai fazer uma apresentação de PowerPoint, qual é o papel da sua audiência? Porque o erro número 1 de quem faz apresentação corporativa é chamar um monte de gente numa sala de reunião e não pensar qual que é a função daquelas pessoas ali. E aí as pessoas vão para a reunião, elas sentam lá, elas não sabem o que elas têm que fazer, num das 3 slides, ela já está no celular, ou ela já interrompeu para fazer uma pergunta. Ela não sabe o que ela está fazendo ali, então ela fica perdida. Aí o negócio é você, logo de cara, falar assim, olha, é o seguinte, eu, por exemplo, eu vou fazer um curso, eu viro e conto uma historinha no curso, eu dei um curso agora no sábado, um curso online, e falei, olha, existe um jardim, reza a lenda que existiu um jardim, numa civilização perdida, e esse jardim, ele tinha um terreno muito especial, que ele nascia um tipo específico de planta, de árvore, é o pé de estalitos. Estalitos são flores luminescentes, porque elas são polinizadas por pirilampos, e as pessoas que encostam nos estalitos têm grandes ideias, elas ficam inspiradas. Só que também, se você trabalhar ela do jeito errado, ela morre muito fácil. Então, passou por uma seca, esse reino passou por uma seca, e os pés de estalitos todos morreram. E você foi chamado para ser a pessoa que vai cuidar do jardim agora. E a sua missão é, em 3 anos, conseguir fazer o jardim crescer de novo. E aí o curso chama Jardim de Ideias, é um curso sobre criatividade, e você tem um papel lá dentro que é fazer o jardim crescer de novo. Então, por conta disso, eu coloco storytelling junto com gamificação, e o curso já fica muito mais interessante. E qualquer pessoa pode fazer isso em qualquer reunião. Se for... eu já treinei muita gente, assim, preparei, sei lá, executivo, falou, Fernando, eu tenho uma reunião importante, eu tenho que virar para o board e convencer disso aqui. Eu falo, tá bom, vamos então fazer uma metáfora assim, vamos fazer uma metáfora de boxe. E falar que a gente está apanhando, que assim, já está no 5º round e, cara, a gente já caiu 2 vezes. Vamos trazer uma metáfora desse jeito. Aí, não, isso é meio agressivo. Então, aí, tá bom, então vamos acertar a metáfora, se não é por esse caminho, ou se é por esse caminho. Aí, não, cara, não, beleza, vamos por esse caminho. Tá bom, vamos ser agressivo, vamos apostar. O cara falou, cara, pela primeira vez eu fiz uma apresentação que do começo ao final, ninguém não só não ficou no celular, como 2 minutos de reunião, todo mundo baixou o computador e começou a prestar atenção. Assim, começou assim, cara, a história é o seguinte, esse lutador de boxe aqui, tá vendo esse cara com a luva azul? Ele é nosso concorrente. Tá vendo esse com a luva vermelha? Somos a gente. Tá no 5º round, o cara da luva vermelha tá caído no chão pela 2ª vez, e, cara, tá sangrando. E o outro ali ainda nem suou. Essa é a situação que a gente tem hoje. Pô, os caras pararam tudo e falaram, não, pera, eu não tinha entendido que a situação era tão grave assim. Então, tá bom, vamos conversar a partir... E aí, isso serve até como base para conversa. Porque, como assim, tá bom, então qual que estratégia que a gente faz para virar o jogo? É bom, nosso papel aqui, o seu papel, que está aqui nessa reunião ouvindo, é ser o treinador ali, o coach que está... Porque a empresa, a campanha de marketing e tal, é o lutador da luva vermelha, não tem muito o que fazer ali. O seu trabalho é ser o treinador. O que a gente vai falar para esse cara para ele lutar melhor? Então, quando você dá uma função para a audiência, ela fica sempre muito mais interessada. E ela abraça esse protagonismo, ela se empolga com essa função de agora eu sei o que eu tenho que fazer. Então, deixa eu participar também. Isso mesmo num livro literário, se você pega... Por que tem tanto sucesso os livros do Dan Brown, lá, o Código da Vinci e tal? Porque ele dá para a audiência
o desafio de vencer o mistério antes do Robert Langdon. Ele coloca o Robert Langdon como seu rival. É assim, cara, você tem que tentar descobrir isso antes dele. Porque se ele descobriu antes de... que é meio que a estrutura de quase qualquer história policial, né? Então, assim, isso serve para Sherlock Holmes, serve para qualquer um. Cara, o seu objetivo é ser mais inteligente, mais perspicaz que o personagem principal. Ele é seu inimigo, ele é seu rival, é meio que você é um concorrente dele, e você tá vendo o que ele tá acontecendo. Tem gente que fala, não, beleza, eu quero só sentar, né, ficar aqui no banco de copiloto e assistir, tudo bem. Mas tem um tipo de audiência que se engaja muito com um papel claro, definido, e que pode, inclusive, mudar ao longo do caminho. Né? Então, aí que, por exemplo, o videogame tem formatos para isso e tal. Não, muito legal, Fernando. Na verdade, eu não tinha pensado sobre essa lógica. Assim. Eu sempre pensei assim, eu tenho que entender minha audiência e tenho que agradá-la. Por isso que eu tenho que conhecê-la. Agora, dar uma função para ela é algo que, para mim, foi uma novidade. Né, Márcio? Como eu leio muito mistério, eu já tinha uma ideia de que eu tenho a função de descobrir antes do protagonista, porque se ele descobrir antes de mim é tarde demais. Isso, exatamente. Dá uma certa sensação de que se você descobre antes, você muda de alguma forma, interage, né, com a história. Mas eu tinha uma outra pergunta que eu acho que tem a ver com a coisa dos arquétipos, talvez não as funções, mas os arquétipos. Muitas das histórias que a gente lê, elas são a mesma história, certo? Uhum. De diferentes... Até eu vou voltar no Game of Thrones, porque está na semana, mas de Cristo a Jon Snow ressuscitando, quando eu leio a história, eu entendo que a gente está recontando talvez os mesmos... não os mesmos fatos, mas as mesmas jornadas dos personagens, né? Uhum. Você acha que a gente tem uma quantidade limitada de histórias que a humanidade consegue ver? Ou existem coisas interessantes que são muito, muito fora do padrão do herói que nasce, morre, sofre, tem a volta e depois sobrevive modificado e reina no final? A famosa jornada do herói, né? Mas não só... É que o herói veio que foi na minha cabeça agora, mas é do herói a princesa a questão da paternidade, que sempre está muito ali em quase toda a história, sempre tem um drama paternal, né? De onde eu vim, quem faz países. Ou será que ou ainda existe espaço para histórias que não foram contadas, e se você tem uma delas que você olha assim, você fala, nossa, essa eu não esperava, essa é uma história que, para mim, foi inédita, no sentido de diferente desse padrão, né? Tá, é assim, quando a gente fala de story, elas são infinitas, as histórias são infinitas. As possibilidades de combinações de acontecimentos, personagens e tal são infinitos. E cada nova tecnologia, cada novo advento social muda mais tudo que pode acontecer. Então, o homem ir para Marte, pronto, já existem mais infinitas possibilidades de histórias a partir do homem indo para Marte. Isso do ponto de vista de story. Do ponto de vista de telling, a forma de contar, de estruturar essa narrativa, isso é limitado. E aí cada autor vai dizer cada autor vai dar o seu chute ou a sua visão sobre isso. Então, por exemplo, vai desde o monomito, do Campbell, que fala que só tem uma história, que é o monomito. O Campbell fala, todas são essa aqui, só tem essa. Todas as histórias são essa aqui. Então, o Herói das Mil Faces, e só existe uma história, que é o monomito. E aí eu fui catalogando todos os tipos de história. Então, por exemplo, tem essa. Aí Aristóteles falou, não, tem duas. Tem duas histórias. A comédia e a tragédia. Então, o final feliz e o final triste. Não dá para dizer que é uma só, porque tem finais variados. Então, já tem... Aí ele fala que são dois. Aí você vem para Tolstói ou Dostoiévski, que fala que são 4. Então, cada um vai falando um número diferente. Eu cheguei a catalogar até 126, que foi o número máximo que eu encontrei de autores falando que tem... Mas se você começar a realmente estudar isso a fundo, você vai ver que talvez tenham até mais estruturas para organizar a história. É que como algumas funcionam muito bem, como o próprio monomito, ela funciona muito bem. Toda vez que você usar o monomito bem feito, ele vai ser incrível. É só você modernizar o monomito. Porque o lance é, as histórias, a função dela... Por que a gente é fofoqueiro? Aí dá um passo atrás, né? A resposta é porque a gente é fofoqueiro. Agora, por que a gente é fofoqueiro? Então, se a gente for dar um passo atrás de entender por que a gente é fofoqueiro, porque isso é uma vantagem competitiva.
é uma vantagem competitiva do ponto de vista de autoconhecimento. Se eu sei o que as outras pessoas estão passando, primeiro, eu estou entendendo o cenário das coisas. Segundo, se eu sei como elas estão lidando com isso, eu estou aprendendo com elas, tanto com os acertos quanto com os erros. Se eu estou acompanhando a história de alguém e essa pessoa se ferra, eu não vou fazer igual a ela. Se eu estou acompanhando a história de alguém e as pessoas se dão bem, pô, deixa eu fazer como ela, deixa eu entender, deixa eu olhar ela com o microscópio aqui e ver exatamente como ela fez. Então, e aí, porque a gente é fofoqueiro, a gente vai querer passar isso à frente também. Porque se é uma vantagem competitiva, você não consegue ouvir uma história boa e não sair repassando essa história. Você fica com uma coceira. Nem que seja assim, cara, eu não vou sair falando para todo mundo, essa história é boa demais. Mas eu vou contar no meu círculo íntimo, eu vou contar para as pessoas que assim, numa mesa de bar, ou na hora que encontrar meus amigos, eu vou contar essa história, que a história é muito boa. No mínimo serve de entretenimento e tal. Aí essa história vai se espalhando. Né? Por isso que a gente tem 1001 Noites, tem mais de 1000 anos e até hoje ela convive com a gente, todo mundo ouviu falar. E talvez você nunca tenha lido o livro, mas você sabe qual é a história da Sherazade, no mínimo por alto. Porque a história chega em você. Porque isso é uma vantagem competitiva. Porque essa foi a forma como o ser humano aprendeu a se comunicar. Né? Antes da gente ter a capacidade de registrar a informação por escrita, enquanto a gente não inventou a escrita, a forma de preservar conhecimento era contando história. Né, ao redor da fogueira. Senta ao redor da fogueira e conta uma história. Então, por conta disso... Tem umas coisas de neurociência que dizem, né, que a gente aprende muito mais quando a gente está dentro da oralidade mais do que da escrita, justamente porque a gente tem lá... O hardware está todo formado para a gente aprender escutando na base do Me Conta, né? Eu lembro... Eu tive aula de português com o Zé do Caixão aqui na... Olha! Com o Mujica, aqui na Fundação Getúlio Vargas, uma escola técnica. E eu lembro muito dele entrar na sala de aula e falar: nada de fazer prova com base no Me Conta. E ele sabia, porque a gente não sabia escrever Seixas, que era o personagem principal do livro. A gente ouvia falar, mas não sabia se era com X ou com CH, né? Aí ele falava: o seu aqui foi na base do Me Conta. Mas aí eu fico pensando um pouco na questão da perversidade, porque você falou, as pessoas aprendem das histórias que elas ouviram, e nem todas as histórias elas são necessariamente baseadas em fatos reais, né? Vou chutar um balde aqui. Das princesas da Disney criando uma cultura nas meninas de feminilidade e do se apaixona aí à primeira vista pelo primeiro que chegar, porque é happy ever after no final, há histórias que foram propagandeadas para o mal, né? Que a gente chega num momento em que as histórias, às vezes, são inspiradoras, mas elas estão inspirando as pessoas num lugar de um contrassenso real, né? Estão te mandando lá para o outro lado. Como é que você acha que a gente consegue, e qual o papel do escritor nisso, de mitigar essas maldades aprendidas pelas histórias? Não, é outra pergunta que ninguém nunca tinha feito, tá bom? Eu juro que é a última, deixa eu falar. Mas é que assim, a gente tem um momento crítico, né? Em que, quando a gente falou semana passada aqui de fake news. Fake news é uma história muito bem contada que metade das pessoas no mundo aprende e propaga e faz mal, né? Assim, eu sou muito partidário, minha visão particular sobre isso é de que 50% da responsabilidade é do emissor, 50% é responsabilidade do receptor, num processo de comunicação. Então, você só vai ter uma sociedade mais imune a fake news na hora que você desenvolver na sociedade uma visão crítica. Claro. Se as pessoas não souberem questionar, elas sempre vão ser alvo e sempre vai ter alguém querendo explorar o sistema. Sempre. Sim. É aquela coisa, cara, é aquela coisa da ocasião faz o ladrão, sabe assim? Eu não acredito que a ocasião faz o ladrão, mas se você facilita, o ladrão vai aproveitar. Né? Então, assim, se você passar e tiver, sei lá, um carrão parado na rua com o vidro aberto e a chave ali, você não vai pegar, entrar e sair dirigindo o carro. Mas um ladrão pode pegar e fazer isso. Então, essa situação facilitaria para ele. A mesma coisa acontece com fake news. Se tem uma sociedade inteira fácil, que questiona pouco e muito vendida a ideologias, que precisa muito ter resposta para as coisas, que precisa muito, que não consegue ficar com o questionamento, que não consegue ficar na filosofia, que precisa ter a paz de ter uma resposta, mesmo que seja a resposta errada,
a gente vai ter isso acontecendo. Porque a gente sabe que existe gente que está interessada em roubar seu celular, roubar seus dados, roubar seu dinheiro no banco. Tem gente que está mal intencionada. Isso existe. E essas pessoas sempre vão existir, não importa a sociedade, em qualquer momento. E se tem as pessoas vulneráveis a isso, isso vai acontecer. Né? Aquele ditado de o malandro sai na rua, o trouxa sai na rua, se eles se encontram, dá negócio. Né? Então, isso vai acontecer. Agora, 50% da responsabilidade é do autor. Né? E aí entra o que eu sempre falo para as pessoas, que é a questão de ética no storytelling. E isso vale, inclusive, para o autor comercial, vale para o autor que é o redator publicitário. Porque preparar as pessoas para a mentira começa aí. Você enganar as pessoas numa propaganda. Você começa a fazer as pessoas virarem reféns ou virarem alvo fácil de uma mentira quando você começa a manipular todo mundo de um jeito muito... que você sabe que é errado. E você sabe, quem está contando a história, se você não acredita na história que você está contando, conta outra. Esse é o meu ponto. É a sinceridade emocional. E existe um compromisso do narrador com a audiência, do autor com a audiência, que é a sua história não precisa ser baseada em fatos reais. Isso é o de menos. Tanto que dos 100 filmes mais vistos em Hollywood, 99 são fictícios. O único baseado em histórias reais é o Titanic, e ainda assim, o personagem principal, Jack, não existiu. Então, dá para dizer que é uma história ficcional também. Então, no final das contas, a gente não tem nada contra a ficção. Porque o que a gente está buscando numa história é a verdade, a sinceridade emocional. E é nisso que é o compromisso do autor, o compromisso do narrador, o compromisso do diretor, em contar uma história em que você acredite. Se você não acredita nessa história, não conta essa história. E aí que eu acho que está a responsabilidade da 50% do autor. Porque é muito difícil porque também dá para cair numa outra cilada, que é a cilada do politicamente correto, e daí você começa a cair numa autocensura. E aí também cai para um outro lado de ditadura, censura e tiranismo, que também não resolve as coisas. Porque se começa a ter o jeito certo de ser falado qualquer coisa, você automaticamente acaba o senso crítico. E aí você começa a favorecer o que você está querendo evitar. Então não dá para querer dizer, não, isso aqui tem que ser ensinado assim. Tudo bem a Disney fazer lá a história da princesa e promover esses valores e tal, contanto que o autor acredite que para ele aquilo é verdadeiro. Porque essa é a conexão que vai acontecer. Porque, no fim das contas, a grande verdade é, do ponto de vista de storytelling, nada é certo ou errado por natureza. As coisas são certas ou erradas por contexto. Então, assim, me fala alguma coisa que você tem certeza absoluta que é certo ou errado, eu te conto uma história que inverte a sua lógica. Né? Então, eu sempre tenho um exercício que eu faço em sala de aula que é matar é errado? Aí as pessoas, é errado. Você mataria? Não mataria. Você já matou? Não, nunca matei. Ah, legal. Então, eu vou trazer uma situação agora. Né? Você recebe uma ligação da tropa de elite lá do BOPE e é o Capitão Nascimento no telefone falando assim, cara, é o seguinte, eu tô aqui na escola do seu filho, que acabou de ter um cara que tá com uma bomba, tá segurando uma bomba. E aí, você que seu filho tá ali dentro, o que eu faço? Dou tiro ou não dou tiro? Pronto, um monte de gente começa a virar o voto para não, atira logo. Fala, cara, mas você acabou de falar que matar é errado. Como é que você está virando? Pô, sua opinião, então, não é tão forte. Aí você começa a ver que tudo depende muito do contexto que você vai colocando. Né? E por conta disso, não dá para querer falar qual é a coisa certa. O importante é qual é a coisa que é verdadeira para você que está contando. Eu acho que esse é o ajuste fino das coisas. Legal. Fernando, voltando um pouco aí para o mundo corporativo, para como o storytelling pode ajudar na sua vida profissional. Olha só, eu sou servidor público, acompanho muito eventos, reuniões na área pública, e é muito comum as pessoas, por exemplo, virem com aquelas apresentações extremamente técnicas, né? Com PowerPoint, com muitas letrinhas, e que é aquela coisa chata demais. E até porque tem o princípio da impessoalidade no serviço público, porque você tem que não trazer para as coisas pessoais. E aí uma série de regras que vão esfriando a comunicação, né? Agora, na minha carreira, eu
eu, sem saber ainda, sem entender de storytelling, eu fui colocando elementos de storytelling e com isso melhorando a minha comunicação, que deram um salto, né, na minha capacidade de realizar, que depende muito da sua capacidade de convencer as pessoas, engajá-las num projeto, numa ideia, e depois conseguir recursos para implementá-la. E apoio, por exemplo, político, né? Apoio político que depois você transfere para um apoio burocrático, da burocracia, para você poder realizar coisas. Quem não faz isso que eu disse aqui, não consegue realizar nada no serviço público, tá? Como é que você, então... Aí, a primeira pergunta, talvez seja óbvia, mas eu vou fazer. Você acha que todo profissional, seja da área privada ou pública, precisa ou seria bom ter técnicas de storytelling para a sua comunicação, nessas várias necessidades que a gente tem, né? Uma conversa com um gestor, numa reunião, numa apresentação, num evento que você participe, o que seja, né? Dessas necessidades de comunicação. Se sim, que dicas que você dá, assim, básicas, coisas práticas para eu incorporar na minha comunicação profissional que vão melhorar esse meu poder, então, de convencer as pessoas, de fazer as coisas acontecerem. Tá. Bom, a resposta é sim, eu acredito que sim. E eu tenho, inclusive, um desafio aberto aí, que é, cara, me traz uma apresentação que eu não consiga colocar storytelling, e aí eu mudo essa resposta. Né? Porque até hoje nunca alguém me apareceu com uma apresentação. E olha que já tentaram, hein? Já apareceu, tipo assim, o relatório trimestral financeiro e falaram, quero ver você contar uma história agora com o relatório trimestral financeiro. E aí você começa a ver que até número conta história. Se você souber conversar com eles, e até ouvi uma frase boa ontem de um médico, ele falou que se torturado, o número também fala qualquer coisa, né? Então, achei a frase fantástica. Sobre tortura, o número também fala qualquer coisa. Então, Mariano Suassuna tinha uma frase ótima sobre isso, que ele falava que existe a mentira deslavada e a estatística. É isso aí. É essa a lógica. Então, assim, qualquer coisa sempre dá para melhorar. E eu não estou dizendo que aí você vai ter que pegar e fazer uma peça de teatro, porque às vezes também eu conto casos extremos, mas o meu dia a dia no corporativo, né, de treinamento principalmente, por exemplo, quem mais me contratou para treinamento foi a Yamaha. A Yamaha, eu já literalmente perdi as contas, eu acho que está indo para a 20ª turma agora em setembro, e eles sempre me chamam de tempos em tempos, porque depois de treinar todo mundo da empresa, de tempos em tempos me chamam para as novas pessoas que entraram. Então eu fico fazendo essas reciclagens, né? E lá o que aconteceu foi, eu treinei todo mundo a fazer uma apresentação. E começou pelo presidente, que é japonês, e os diretores. Inicialmente era só para isso, porque o presidente falou, cara, eu cansei dos diretores entrarem na minha sala e ficarem falando de futebol por meia hora. Eu não quero mais isso. Então eu quero que você ensine eles a explicar melhor o projeto deles, que eles não sabem explicar, e aí fica enrolando falando de futebol. Aí eu falei, tá bom, beleza. Aí viraram para mim, aí quando eu fui fazer o treinamento, a galera falou assim, tá bom, Fernando, mas é o seguinte, você tá falando de storytelling, me dá a sensação que vai demorar ainda mais. O cara tá querendo que você seja mais objetivo e você tá querendo contar uma história. Eu falei, justamente, mas o que acontece é você tá contando uma história, só que você tá contando a história errada. Você chega contando uma história de futebol, você acabou de perder um baita tempo. Se você chega contando a história que tem a ver com o seu projeto, você ganhou tempo numa sensação de que você está quebrando gelo. Porque para o brasileiro, quebrar gelo é cultural. Você não consegue começar uma reunião sem quebrar gelo. Faz parte, o brasileiro precisa disso. É diferente de holandês. O holandês ele vai direto ao ponto. O brasileiro não. O japonês vai direto ao ponto. Então ele está esperando que você vá direto ao ponto. Só que se você for direto ao ponto, como ele está pedindo, ele não vai aprovar o seu projeto. Porque ele não vai entender o contexto por trás. E aí você vai ter que dar para ele é contexto. Então o ponto é, você pode usar estruturas narrativas para contar uma história, uma proto-história. Eu falo que é imediatamente antes da história. Tá faltando um personagem ali, tá faltando um enredo, tá faltando uma situação. Mas tem toda a cara de história, porque segue a mesma ordem de uma jornada do herói, por exemplo. Se você pega uma estrutura de cinema de 4 atos de roteiro, e aí dentro da estrutura de 4 atos, cada ato tem 2 sequências. Então a gente tem uma estrutura muito clássica de cinema, que é de 8 sequências. Todo episódio de seriado em Hollywood faz isso, quase todo filme de Hollywood faz essa
estrutura de 8 sequências. Você pode pegar essa mesma estrutura e levar para uma apresentação corporativa. E aí uma dica prática disso assim, cara, não começa com o nome da sua apresentação, não começa com o nome do seu projeto, que é o que normalmente a galera faz, né? Estamos aqui para falar do projeto de melhoria do não sei o quê. Cara, você já acabou, porque você pegou a sua carta mais importante. Se fosse um jogo de baralho, se fosse um truco, você começou com o zap, você jogou o zap na mesa. Pensou, aí, né? Acabou toda a surpresa. Acabou toda a surpresa e sem contexto. Então, depois disso, as pessoas vão querer ficar discutindo aquela ideia e vão querer vir com ideias melhores. Só que a sua ideia, ela surgiu dentro, ela é circunscrita a uma situação. Você tem uma verba, você tem um prazo, você tem problemas específicos. Se você começa jogando a ideia, a pessoa fala, entendi a sua ideia, entendi o que a gente tem que fazer, então meu papel aqui é fazer um brainstorm com você para vir com uma ideia melhor que a sua, essa ideia não é tão boa assim, não. Eu não achei essa ideia tão genial. Porque essa ideia é bem mais ou menos. Por quê? Porque você jogou sem contexto, então fica parecendo que sabe, sandbox, é tipo, é criação livre, cada um cria o que quiser aí. E aí vai virar um brainstorm de ideias. Só que as ideias que vão começar a surgir são horríveis, porque elas estão totalmente sem contexto. Erro seu que você que está apresentando, é seu papel conduzir a reunião. Então, existem alguns sintomas que vão deixar claro que você não está conduzindo bem. Se você chegou no terceiro slide e as pessoas estão olhando o celular, ou se você chegou, não avançou 2 slides e já fizeram uma pergunta, isso é erro de roteiro. Isso é erro seu. Isso não é culpa das pessoas. Para de culpar a sociedade moderna, os dispositivos móveis. Não, isso é erro seu. No passado a pessoa estaria viajando, mas ela está brisando, ela não ia estar prestando atenção igual, porque a atenção é uma coisa involuntária. Não adianta você cobrar. A empresa não pode virar e falar, cara, eu vou pagar o extra para você prestar atenção 2 horas nessa reunião chata. Não dá, porque é involuntário. A atenção você tem que conquistar. E aí, então, é papel de quem vai apresentar, do apresentador, de conquistar a atenção. E você, inclusive, assim, você ainda tem uma colher de chá, porque os primeiros 10 segundos você tem atenção. Quando você começa, você está socialmente autorizado a estar naquele lugar. Só que em 10 segundos a pessoa vai decidir se vale a pena prestar atenção ou não. Porque a cabeça dela tem coisas mais interessantes. Ela tem que pensar na conta para pagar, tem que pensar não sei o que ela esqueceu de manhã. Será que eu tranquei a porta de casa? Será que eu dei comida para o cachorro? Putz, eu tenho um projeto que eu tenho que fazer. Então a pessoa a cabeça dela começa a trabalhar em outras coisas, porque aqui não está interessante. E se você começa pelo nome do projeto, você já caiu nessa cilada logo de cara. Não, e é muito legal você falar isso, porque imagina, aquela conversa rápida que você precisa ter lá com o CEO da empresa. Ou, no meu caso aqui, com um deputado muito importante. Eu trabalho na Câmara dos Deputados, né? Ou, como já aconteceu comigo, eu vou conversar com o presidente da Câmara. Pensa numa reunião tensa que não é. Você vai conversar com o presidente da Câmara, com agendas mais difíceis do Brasil, e você tem que ser mega objetivo na sua ideia. Se você errou os primeiros 10 segundos, 20, já era. Já você tem que estar muito bem treinado ali para falar, já chegar assim e falar, estou aqui para te ajudar a resolver tal problema que vai gerar uma super solução para você, que vai te dar visibilidade. Pá! Se você não falar isso assim em 30 segundos, por exemplo, essa é uma forma... Um exemplo no meu contexto, né? No meu contexto aqui, que tem muito a ver com a ideia de storytelling, né? Mas assim, o storytelling, e pegaria essa receita de bolo que você falou, né? Então, ó, tem esse problema que eu estou trazendo para resolver e que vai te gerar isso aqui. Que está dando uma dor nele já, né? Aquele problema já está doído. O storytelling miraria nessa dor, mas daria um passo antes, que é deixar a pessoa intrigada antes de qualquer coisa. Traria assim, cara, se tá sabendo do que aconteceu, aí ele vai, no mínimo, vai querer ouvir do que está falando. Você fala, cara, você sabia que tarará, 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 e você traz algum dado específico que você tem a ver, que tem a ver com a dor dele, e que você sabe que ele não sabe, porque você está mergulhado nisso, ele não tá. E aí traz essa curiosidade logo de cara. Ele vai falar, como assim? Na hora que ele vem, como assim? Aí você acabou de conquistar mais uns 2, 3 minutos de atenção. Porque agora ele quer. Só que se no como assim você for lá e responder essa curiosidade, aí ele já se desinteressa. Você fala, então, pois é, o que está acontecendo é que aí você vai lá e dá a fonte dessa informação. Não, eu fiquei sabendo disso por assim, assim, assim. Aí fala, cara, mas tá,
Aí você traz o problema. Aí você consegue evocar o problema. Fala, o problema que está acontecendo é isso. E isso vai gerar uma queda na sua visibilidade. Isso aqui vai cair. Aí você já agarrou, entendeu? Aí já ficou uma outra dinâmica completamente diferente. Perguntar, como é que resolve? Isso. Aí você vai fazendo de um jeito que, na hora que você trouxer a solução, é tudo que ele quer. Ele vai te pedir, inclusive, cara, e tá aí, qual que é a sua sugestão aqui? Qual que é a sua proposta? É diferente se você já chegasse logo de cara trazendo a proposta. Logo que você traz a proposta, ele tá, whatever. Agora, se nessa hora ele pede a proposta, ele está, inclusive, muito mais sensibilizado a disponibilizar verba para isso. Porque se a sua proposta resolver o problema que ele conseguiu enxergar agora que você trouxe, ele já vai, ele não tem porquê. A não ser que seja alguma coisa completamente errada em termos de projeto. Porque também a história mais bem contada do mundo não vai resolver um projeto mal feito. Na hora que você apresenta o projeto, ele olha, ele acha erros técnicos no projeto, aí ele vai derrubar o projeto em si. Mas se o projeto estiver bem resolvido, não adianta sair apresentando o projeto logo de cara, porque ele ainda não entendeu a dor. Então, você tem total razão de não adianta falar sobre ideias, tem que falar sobre a dor. Mas você também não precisa começar com o dedo na ferida, porque a tendência, toda vez que você começa pelo dedo na ferida, é você ficar marcado como a pessoa das más notícias, né? Muitas vezes. Sim. Então, você é a pessoa que toda vez que te encontra, te dá uma sensação ruim logo de cara. E o ser humano tende a evitar situações ruins. Claro. Então vai ficar sempre um clima tenso logo no começo. Se ao invés de você começar pela notícia ruim, e começar com o dedo na ferida, você começar por uma curiosidade ligada a essa dor, toda vez que ele te encontrar, ele vai estar esperando você trazer uma curiosidade. Então esse começo também é muito importante para o seu branding pessoal como narrador. E o que você quer não é aprovar esse projeto agora. O que você quer é aprovar os 10 próximos projetos que você tiver que aprovar. Que é isso que eu falo no corporativo. Eu falo, cara, para de ser pouco ambicioso e querer aprovar um projeto. Queira aprovar todos os projetos que você for levar, porque é assim que você vai subir na carreira. É sendo a pessoa que aprova projetos, é conseguindo verba para realizar coisas. E aí trabalhe bem nos projetos, porque também não adianta você ser um bom... Isso eu falo muito para a galera de startup. Tem muito empreendedor de palco, né? O cara vai lá, faz uma belíssima apresentação, mas a startup mesmo é um lixo. Não adianta. A sua startup tem que entregar. Garanta que a substância é boa. Porque se você tentar resolver só na conversinha, você vai se queimar no longo prazo. E aí é pior. Porque se você é a pessoa que conta uma boa história, apresenta bem, mas no final não dá os resultados que você prometeu, aí é a pior. Aí volta para o problema da ética. Você está contando uma história que você não acredita. E aí isso vai te causar problemas muito sérios no médio e longo prazo. No curto prazo parece uma boa estratégia. No médio e longo prazo você paga muito caro. Legal. E me fala uma coisa. Você está falando aí de estruturas narrativas, de técnicas. Imagino que você dá isso nos seus cursos, né? Que, digamos assim, instrumentalizam a pessoa que não conhece essas técnicas a usá-las e, com isso, ser mais efetiva na sua comunicação profissional. Uhum. Agora, tem muito aí, você mostrou, por exemplo, você falou várias histórias aqui já, né, na nossa conversa, histórias muito criativas e que tem a ver com a própria criatividade em si. Você acredita que a criatividade é algo que você possa desenvolver ou é uma coisa que você nasce com ela? Cara, se eu te mostrar a foto de como eu era 20 anos atrás, camisa azul, trabalhando na ouvidoria da Comgás e me achando a pessoa mais quadrada do mundo. Né? Então, sim, eu sou um exemplo prático de que criatividade dá para desenvolver. E isso não é só uma visão minha. Eu estudei muito sobre os artistas, né? De forma geral, gênios da humanidade e tal. E cada um, eles são muito peculiares e muito particulares. O que faz um gênio, né? Uma das coisas que faz um gênio é alguém que não só pensa, como age fora da curva. Sim. É alguém que está fora ali é um outlier, né? Só que tem uma coisa que eles todos têm em comum. Eu fiquei buscando quais eram os padrões entre os gênios. É muito difícil encontrar, porque justamente como são outliers, eles estão por todos os cantos. Mas tem uma coisa que todos eles têm em comum, que é todos acreditam que a criança é um ser criativo. Todos eles, cara, a criança é criativa. Ela pode ser tímida, ela pode ser introvertida, mas ela é criativa. O potencial de imaginação da criança é só você conviver com uma que você vai ver.
Você pega para quem fala, isso aqui é uma varinha mágica. Pronto, ela está esperando sair uma magia daqui, ou levitar uma folha de papel. Porque se eu falei que isso aqui é mágico, ela já consegue imaginar isso aqui mágico. Então, o poder de imaginação da criança é fantástico. A gente vai perdendo isso ao longo do tempo por conta do sistema de educação, por conta do sistema corporativo, por N motivos, a gente vai perdendo isso. Mas a gente consegue trabalhar, e é igual andar de bicicleta. Se você já aprendeu alguma vez, você consegue resgatar, você consegue desenferrujar. Você só está enferrujado. Então, essa aula que eu dei no sábado era justamente isso. Uma aula de treinamento de criatividade, técnicas para você ficar mais criativo. E tem um dia que é um chacoalhão. E é igual a academia. Cara, você vai vir aqui amanhã, você vai ficar com dor. No dia seguinte, você vai estar com dor no braço, com dor na perna. Só que se você não continuar praticando, não vai adiantar em nada. Agora, se você pegar essas ferramentas aqui e começar a praticar todo dia, daqui 1 ano, você vai ver que você é a pessoa mais criativa do seu círculo, com certeza. Porque criatividade pouca gente exercita. O adulto, de forma geral, a gente fica relegando como se criatividade fosse coisa de gente criativa, daquelas pessoas esquisitas, e vira quase como se fosse exclusividade de um grupinho. Esse grupinho são só as pessoas que não pararam de trabalhar a criatividade. Mas qualquer pessoa pode treinar, e muito rápido você se destaca. Só que isso vale para qualquer coisa. Isso vale para criatividade, isso vale para persuasão, isso vale para argumentação, isso vale para pensamento crítico. Tudo isso a gente consegue desenvolver, que é os chamados, no corporativo, é o soft skill. São soft skills que as pessoas hoje em dia estão muito atrás, e a grande questão só que para desenvolver isso, também não é um método tradicional de desenvolvimento. Né? Você não vai conseguir desenvolver... Uma sala de aula. Não, até consegue numa sala de aula, mas não de um jeito tão cartesiano. Talvez você vai ter que passar por experiências diferentes para conseguir desenvolver criatividade. Né? Então, por exemplo, eu não acredito que um curso chato seja capaz de desenvolver criatividade. Sim. Porque se você a pessoa não está num ambiente criativo... Uma sala de aula e ter lá um cursinho básico, né? Isso. Por exemplo, se ela não está sentindo a criatividade ali, ela não tem nem de onde extrair. Então ela tem que olhar e falar assim, cara, esse cara é muito louco, ele está trazendo uma proposta muito diferente, deixa eu tentar chegar um pouco perto, sabe? Então fica mais fácil até de se soltar. Fica aquela sensação de, na hora que você está no meio de um monte de gente querendo ser criativa e exercitando criatividade, se você começa a resistir contra a sua própria criatividade, você começa a virar o sóbrio na balada, na festa fantasia você é o único sem máscara, então você começa a estar muito deslocado ali no meio, você começa a se sentir mal. E aí, eu lembro uma vez eu fui no carnaval no Rio de Janeiro, saí andando na rua sem máscara. Uma hora eu comecei a me sentir mal e comprei uma máscara na rua, mesmo falei, cara, tá todo mundo de máscara, não é possível que só eu não vou estar, sabe? Então tem um efeito manada que se todo mundo tá criativo, você começa a entrar na vibe criativa também. Então tudo isso ajuda muito. Você conseguir praticar criatividade com outras pessoas, esse tipo de coisa. Mas sim, dá pra gente praticar todas essas coisas, né? Inclusive, muito que eu tenho feito agora nos últimos tempos é pegar as coisas que até então eu só fazia no corporativo, né? Os cursos que eu tinha lá para a empresa, os projetos que eu fazia para a empresa, e tô trazendo para as pessoas normais, para o B2C, né? Para o digital. Então, eu estou fazendo os treinamentos que eu tinha para a empresa numa versão até mais lúdica, porque eu tenho espaço para isso agora. No corporativo que você falou, existe uma resistência muito grande a alguma coisa muito lúdica, e as pessoas se julgam muito naquele ambiente que é muito controlador. Fora desse ambiente, eu tenho mais espaço para fazer coisas diferentes. Então, por exemplo, eu tenho aulas que eu dou no metaverso. A gente vai no metaverso e no meio do metaverso a gente vai ter a aula. E tem outras aulas que são completamente dinâmicas e jogos, esse tipo de coisa. Oi? Perfeito. Eu acho que você falou uma coisa lá no começo, quando você estava falando das tendências, que eu acho que é especial para a questão de criatividade, que é repertório, né? Uhum. E buscar repertório em lugares onde nem todo mundo está buscando, em culturas diferentes, em espaços pouco aprofundados, né? Em vez de ficar lendo em inglês e português e achar lá o treco em alemão, em chinês, isso também traz para a gente, parece que umas pecinhas de Lego especiais, assim, que a gente vai, olha e fala, pô, isso aqui dava para juntar com aquele outro negócio ali que eu nunca tinha visto, né? Fernanda, eu adorei, eu já era sua fã de algum tempo aí, já veio perseguindo as suas histórias. Eu sou a contadora de histórias nata, eu falo que eu sou meio Sherazade, porque eu tenho muita história para contar, eu conto para o Cris em capítulos.
A minha última história é que na semana passada eu ganhei na loteria. Olha! E é verdade. Só que o prêmio era de R$5, então a minha... Mas que ganhar, ganhou, né? Eu ganhei de 5 também. A minha comédia virou tragédia quando eu vi o prêmio. Mas eu achei fenomenal. A gente termina sempre com um pedido de indicação de um livro, uma série ou alguma coisa muito legal que você esteja vendo e que indique para quem quer entender um pouco mais sobre esse cenário de criatividade, de storytelling, ou talvez até de transmídia, ou qualquer outra coisa que você acha que vale a pena a gente estar lendo. Eu me lembrei de quando você estava falando das histórias e da ética das histórias, eu me lembrei do livro do Foucault, que chama A Verdade e as Formas Jurídicas, porque eu sou advogada, então mas que conta essa história de como a verdade se compõe de várias faces, né? E de como essas histórias realmente elas são múltiplas, a partir do ponto de vista que você está olhando, ou de um dia qualquer, ou da luz que está sobre a coisa, como isso muda, né? E aí queria te pedir essas indicações, então. Tá bom. Olha, na verdade, assim, tem muita indicação. Eu tenho um capítulo inteiro do meu livro é só indicação, porque eu concordo que repertório é fundamental. A gente vai pôr um link aqui, ó. Com um repertório básico, assim, cara. Tem certas qual o nome histórias... do seu livro, Fernando? O Guia Completo do Storytelling. Guia Completo do Storytelling. Já está indicado esse, gente. Põe aí. E aí... Então, ele é um livro também cheio de história, né? Ele tem 450 páginas, ele assusta quando você vê, mas o que acontece, ele não é um livro para você ler de cabo a rabo, você até pode. Mas os capítulos são desenhados de forma que eles têm um começo, meio e fim em cada capítulo. É uma lógica de transmídia. Não é um livro, gente, é uma série. Você isso. Assistir. Não, mas as histórias não se completam, elas não são seriadas. Você pode assistir, você pode pegar fora de ordem, porque cada um é uma história diferente. É mais um compêndio de histórias. E lá, um dos últimos capítulos eu faço inteiro sobre repertório de storytelling. Mas agora eu acho que vale a pena eu comentar uma coisa legal, que é, antes de vir para cá, vocês tinham me pedido uma música. Eu não sei se vocês vão usar isso ainda ou não, como que funciona essa história da música. A gente usou para fazer a sua capa. Ah, tá bom, boa. Mas pode contar a história da música, não tem problema. Porque eu achei uma pergunta muito estimulante, inclusive. Eu usei ela num treinamento que eu dei 2 semanas atrás e falei, cara, essa pergunta é muito boa. Porque é uma coisa assim, qual é a música da sua vida, né? Uma música que você gosta. Então, assim, qual é a sua música de agora? Né? E isso é interessante. Eu escolhi a do Ted Lasso, a música tema do Ted Lasso, por alguns motivos. Aí tem algumas histórias ali. Primeiro eu gosto muito do Marcus Mumford, do Mumford & Sons, é uma das minhas bandas preferidas e que, inclusive, me conecta muito a minha história com a minha esposa. Então, também já tem uma outra história, uma outra camada por trás. E o Ted Lasso, ele hoje, para mim, é um dos melhores seriados que está sendo produzido. Eu estou assistindo House of the Dragons agora, meio por causa do Game of Thrones também. Estou achando que até está interessante, é um pouco mais novelinha do que o Game of Thrones, mas está interessante. Só que o Ted Lasso, eu acho que ele é uma aula. Para todo mundo do mundo corporativo, ele devia ser o currículo obrigatório. E igual para quem vai estudar publicidade e propaganda, tem que ver Mad Men? Tem que ver, acabou. Não é para perguntar se é a sua opinião, se você quer ver ou não. Você tem que ver, isso é obrigatório no currículo. Tem que ver Mad Men, porque o que ele ensina de técnica de copywriting, de storytelling na propaganda, de storytelling em apresentação, é uma aula. Rever, inclusive. Uma baita aula. Ele é um que eu vi várias vezes. Eu teve uma época que eu queria montar um curso em cima dele, que era Writing Like a Mad Men, porque a minha ideia era só pegar as técnicas do seriado e explicar. Cara, talvez você não tenha se ligado, mas olha a técnica que ele usou aqui, olha a técnica que ele usou aqui. Pega agora essas técnicas e aplica você também. Né? Então eu cheguei a pensar no curso assim. Mas por que você gosta do... Eu assisto o Ted Lasso, adoro também. Mas do ponto de vista técnico de storytelling, o que tem ali de especial? Tá, ele tem algumas coisas especiais. Primeira coisa, construção de personagem. Todos os personagens lá são absurdamente bem construídos, a começar pelo nome. Todos os nomes têm muito significado. Então são coisas que normalmente as pessoas normais não passam batido. Né? Você nunca vai parar para pensar no significado do nome de um personagem. Eu tenho como montar uma aula inteira só de como criar personagem a partir dos nomes dos personagens do Ted Lasso. Porque todos os nomes lá têm um porquê. Por exemplo, vou dar um exemplo. Tem lá Rebecca Welton. Né? Então, Rebecca é uma história bíblica. E aí vem toda a ligação dela com a personagem Rebecca bíblica, que é uma mulher
que ela vai à frente dos tempos, ela vai quebrar uma estrutura que era completamente masculina e ela vai quebrar a estrutura. Então, a Rebeca bíblica vira uma Rebeca equivalente no mundo do futebol. Então, essa é a primeira coisa. Segunda coisa, o Welton, o sobrenome, o Welton é a cidade que tem o poço. E a cidade que tem o poço é uma cidade rica. Então, no passado, as cidades que tinham poço, elas eram as pessoas que a cidade que tem o poço, quem tem o sobrenome da cidade que tem o poço é a pessoa que é a dona do poço. Logo, ela é uma pessoa com muito poder, porque no passado a água era uma das coisas mais valiosas. Principalmente antes de saber fazer aqueduto, antes de saber levar água daqui para lá, todo mundo tem que se deslocar até a água. Então é um centro de encontro obrigatório diário para as pessoas ir até o poço. Então quem detém o poço detém o encontro de todas as pessoas. Então se você faz um comércio ali, ele vai vender. Se você quer falar com as pessoas, elas vão ter que passar até lá. Então é um poder político, é um poder comercial, são todos os poderes ligados ao poço. Cara, olha isso tudo num sobrenome que parece bobeira. Olha só. Então tá lá. Ela, assim, eu dei esse exemplo, e aí parece que eu dei uma esticada e tal, mas eu posso fazer a mesma coisa com cada um dos nomes de cada um dos personagens lá. Então isso é muito legal, a construção dos personagens. Quer dizer, tem muito trabalho ali de fundo, né? Não, é absurdo. Que passa batido por ser uma comédia, a gente muitas vezes subestima a comédia, né? Porque acha que comédia é uma coisa bobinha. Mas ele, cada vez mais, ele tá se levando para um lado de dramédia, né? Ele já tem um pé no drama agora, que é quase 50% drama, 50% comédia. Que é o caso também um pouco do Succession, né? Você conhece? O Succession eu parei na primeira temporada. Eu não avancei nele. Mas ele tem essa coisa meio comédia, meio drama, assim, aquele mix. Não, mas ele se propõe a ser um drama, né? E aí ele traz comédias como um alívio cômico. Contrário do Ted. O Ted Lasso é o contrário. Tanto que, assim, inicialmente, a história do Ted Lasso é fantástica. A história de origem, como surgiu. Ele era uma ideia ele foi uma propaganda. O Ted Lasso é uma propaganda que o Sudeikis tinha criado para um canal de televisão que queria divulgar futebol, soccer, nos Estados Unidos. Então eles criaram essa história de um americano que virou técnico de futebol e não tinha a menor ideia. Só que ele era um técnico sem noção, que ligava para o Mourinho e falava: Mourinho, vem cá, vamos trocar uma ideia sobre uma jogada aqui que eu estou pensando. E assim, ele era um total sem noção. Eles pegaram um pouco dessa ideia, só que assim, esse personagem ganhou nele. Cresceu nele, esse personagem. Né? Ele cresceu nele. E ele começou a falar: cara, eu queria dar mais vida para esse personagem. E a ex-mulher dele começou a botar lenha nessa fogueira, começou a jogar gasolina na fogueira, ele foi se empolgando, a coisa foi crescendo, ele chamou outros roteiristas que ele conhecia, porque ele é um cara da comédia, e ele trabalhou num lugar de comédia, o Chicago Boom, lá em Amsterdã. E aí, por exemplo, o Roy Kent é outro dos escritores que ele conheceu lá, trabalhando em Amsterdã. Então, o Barba também é um outro escritor que ele também conheceu lá. Então, vários dos atores são comediantes de stand-up, que se conheciam, que já eram muito amigos. Então tem um monte de história por trás ali, que também vai gerando um caldo cultural muito interessante por trás da história. E aí, como o processo de criação também é muito interessante, como que eles criam isso, tudo é muito, muito, muito legal, do ponto de vista de storytelling. E aí, além disso tudo, as morais e as lições que eles estão trazendo. Então, para o mundo corporativo, são aulas de liderança, cada episódio tem uma aula de liderança. Você quer ser um líder melhor? Cara, estuda o Ted Lasso, porque ele é um cara que ele traz... Todo mundo fica falando de resiliência no mundo corporativo. Cara, ele mostra o que é e como ser resiliente. Que é resiliente não é o cara que vai ficar pegando a bronca e segurando, e sendo um cara que está segurando o mundo tipo Cloud Atlas, né? O Atlas, que fica segurando o mundo nas costas. Não é isso que é ser resiliente. Ser resiliente é igual o Ted Lasso, é ser feito de teflon. As críticas não pegam nele. Você vê que ele esquiva das críticas. É quase como se não fosse para ele. Tem um estádio inteiro chamando ele de punheteiro. O filho dele tá ali com ele. E fala: ô pai, o que é um punheteiro? Ele fala: cara, é um cara que consegue ficar sozinho com os pensamentos. Então ele consegue ressignificar as críticas de um jeito que nada pega nele. E com isso ele consegue ir avançando. Ele meio que já parte do pressuposto que as críticas vão vir e que tudo bem, que faz parte do pacote. E aí tem uma hora que ele ensina a técnica dele para isso. Tem uma cena inteira, que é a cena do dardo. A cena do dardo é para explicar como ele consegue ser mais resiliente
contra figuras de poder que estão querendo derrubar ele. Então ele traz várias lições, inclusive ali é um belo storytelling. Ali é uma cena inteira de storytelling que dá para ajudar aquela cena. Tem uma outra cena muito boa também, que é deles contando do trauma, que é uma cena no final da segunda temporada, quando ele abre o trauma dele e a Rebecca abre o trauma dela, e eles fazem um pareado entre as duas contações de história. Cara, é uma aula de como contar uma história ali. Se quer entender como contar uma história com impacto, analisa aquela cena, porque aquela cena está dando um passo a passo de como contar uma história impactante. Inclusive, então, tem acabou de ganhar mais alguns Emmys agora, né? Ontem. Mas não, ele arrebatou tudo ali, né? O Sudeikis ganhou, o seriado ganhou, o Roy ganhou, todo mundo ganhou ali. Então, mas não é assim, não é por acaso, porque há muito tempo não se tinha uma comédia tão com tanta profundidade. Porque no final, o que acontece normalmente com comédia, elas são rasas. Elas são emocionalmente, elas são impactantes, porque a ideia da comédia é essa, né? Você ficar cutucando a ferida. Mas não é enfiar o dedo na ferida, é só cutucar. Que, inclusive, essa definição do Woody Allen de comédia. A definição do Woody Allen é: você vai pegar a dor e vai virar quase até quebrar e depois você solta. Isso é comédia. O drama você vai até quebrar. Né? Então é basicamente essa diferença. Não, o Ted Lasso, ele dá um nó na dor. Né? Ele faz um negócio que é uma obra de arte mesmo, assim, do ponto de vista de lidar com a temática, com a substância mais profunda por trás, que é o que normalmente as pessoas normais, você não consegue entender essa estrutura invisível, você não enxerga isso, né? Mas você sente isso. Você não consegue elaborar, mas isso te impacta, você consegue sentir. E aí, tecnicamente, você consegue desmembrar o Ted Lasso, entender o que tem por trás e por que ele é tão especial. E do ponto de vista de roteiro, ele é um negócio assim fenomenal. Dá para assim, seria até uma coisa muito desonesta dizer que seria possível ensinar a fazer uma comédia como a do Ted Lasso, porque tem muita coisa ali que, cara, não é ensinável, ou pelo menos não num curto prazo. Talvez você tenha que passar por uma vida inteira de análise e terapia para conseguir chegar numa matéria-prima como essa, sabe? Maravilha. Então ainda tem isso ali em jogo. Sensacional, Fernando. Olha, muito obrigado, viu? Então, deixamos aí o guia completo de Storytelling, Fernando Palacios. A dica aí de assistir o Ted Lasso com esses insights aí, muito Aí um último insight do Ted Lasso é a trilha sonora, né? Porque o Marcus Manford, que faz a trilha de abertura, na verdade ele fez a trilha inteira, ele é o scoring da coisa toda. Porque ele e o Sudeikis ficaram amigos numa vez que eles foram num programa de TV, eles ficaram amigos porque eles conversaram junto por acaso. Aí o Marcus Manford chamou o Sudeikis para participar de um videoclipe. Então tem uma música em que o Sudeikis é um dos atores ali, é um dos personagens do videoclipe. E aí, em contrapartida, o Sudeikis falou: cara, você não quer fazer a trilha do meu seriado que eu estou fazendo agora? Ninguém esperava a repercussão desse seriado, a verdade é essa. A ideia é que fosse uma produção muito pequenininha e bobinha. E então o Marcus Manford super topou. E por isso que, se você compara a qualidade musical do Ted Lasso com outros seriados, você vê que tem uma coisa muito elevada. Tem momentos que você dá a sensação de que você está vendo um filme, não um seriado. Porque o cuidado com a trilha é feito por um cara que é um dos maiores músicos da atualidade hoje. Né? Então isso faz muita diferença também. Pode parecer uma bobeira, mas você compara isso com outras comédias, aí você vai lá assistir um Friends, vai assistir um Big Bang Theory, vê uma comédia dessa e fala assim, cara, você começa a sentir falta da trilha. Você fala, cara, tá faltando alguma coisa, parece que é mais flat, que é mais bobinho, que não tem tanta... E aí a diferença disso é a trilha. A trilha traz uma nova camada emocional que os outros seriados de comédia normalmente não alcançam. Por isso que ele consegue também caminhar tanto para o drama, porque ele tem uma qualidade sonora, musical, que os seriados de comédia normalmente não têm. Uau! Feito. Uau. Obrigada, Fernando. Obrigado, pessoal, pelo convite. Acho que a gente se vê nas próximas. Eu vou lá fazer o curso. Beleza. Tô querendo também, viu? Valeu, um abraço. Um abraço. Tchau, tchau.